4. Dos agentes executores indiretos. A. Do comandante de subunidade. Artigo 38. O comandante de subunidade é o agente executor das atividades administrativas desse setor e responsável, portanto, por todos os atos e fatos administrativos que resultarem de sua ação. Artigo 39. No cumprimento dessas atribuições, além do que for previsto em outros regulamentos, instruções e normas, compete-lhe o seguinte: 1. Zelar para que a escrituração ou arquivo da documentação e a remessa de informações administrativas sejam mantidos em ordem e em dia. 2. Prestar ao escalão superior informações sobre as iniciativas administrativas realizadas no âmbito da subunidade. 3. Encaminhar ao setor de pessoal os dados de cadastro individual e os respectivos documentos comprovantes, quando for o caso, do pessoal civil ou militar, respectivos dependentes, para publicação e outras providências. Receber, quando previsto por instruções específicas, o numerário destinado ao pagamento de vencimento do efetivo variável da subunidade, realizando e comprovando o respectivo pagamento. 5. Realizar, quando determinado, ou sempre que julgar conveniente, revistas de mostras, confrontando a existência do material com a escrituração e participando o resultado ao fiscal administrativo. 6. Providenciar para que não ocorra passagem de função de responsável por bens da subunidade, sem que estes se encontrem certos e todos os registros contábeis em ordem e em dia. 7. Determinar aos detentores de bens patrimoniais, quando tiver que passar em caráter definitivo o comando da subunidade, que participem, por escrito, se o patrimônio sob sua responsabilidade está certo e a escrituração em ordem e em dia, ou em que estado se encontram. 8. Assinar ou visar a documentação que tenha origem na subunidade, relativa à numeração do pessoal, bem como a víveres e forragem. 9. Designar os auxiliares necessários à execução ou processamento dos registros contábeis da subunidade. 10. Impedir que qualquer material pertencente ao patrimônio da subunidade seja retirado do seu âmbito, salvo no caso de instrução. 11. Prestar informações e dar pareceres sobre assuntos de sua competência. 12. Participar, ao transmitir o comando, através de parte ao fiscal administrativo, o estado em que se encontram a escrituração e o patrimônio da subunidade. 13. Apresentar ao seu substituto o expediente citado no item anterior e as partes dos detentores de material que serviram de base à elaboração daquele documento. 14. Apor o seu ciente, quando assumir o comando, na parte seu antecessor, participando ao fiscal administrativo as observações que julgar necessárias. B. Dos chefes de serviços. Artigo 40. Os chefes de serviços são os agentes executores das atividades de saúde, de veterinária e outras especiais, bem como são responsáveis pela administração dos respectivos setores, segundo estabelecido na legislação pertinente. C. Dos oficiais em geral. Artigo 41. Os oficiais em geral, além dos seus encargos funcionais, podem ser designados para integrar grupos de trabalhos, comissões, representações e outras missões na área da administração, que sejam compatíveis com a sua habilitação e posição hierárquica. Parágrafo único. Compete-lhes também, como agentes executores indiretos, levar ao conhecimento do comando a que estiverem diretamente subordinados as ocorrências ou irregularidades administrativas que constatarem ou tiverem conhecimento. Artigo 42. O oficial de dia, como representante do comando, direção ou chefia, tomará conhecimento fora das horas de expediente ou mesmo durante este, quando for o caso, de todas as ocorrências que possam redundar em fatos administrativos, competindo-lhe: 1. Exercer vigilância sobre os locais onde existam recursos financeiros e materiais da unidade administrativa, na conformidade das normas gerais de ação e ordens de serviço em vigor. 2. Comunicar ao subcomandante ou autoridade correspondente, em parte especial, as ocorrências de natureza administrativa, fazendo as sindicâncias imediatas que essas ocorrências exigirem no interesse da Fazenda Nacional,
salvo se estiver presente o oficial a que caiba a iniciativa da providência, na forma deste regulamento, ou dos regulamentos e instruções especiais. 3. Determinar que o sargento adjunto organize e assine os vales de ração suplementares, apondo-lhe o seu visto e fazendo constar da parte diária o número de rações e os nomes dos arraçoados. 4. Ser o responsável direto pela saída de animais e viaturas, fora das horas de expediente, sem prévia autorização do fiscal administrativo. 5. Não permitir a saída de veículos ou animais da unidade, censo em objeto de serviço, salvo razão imperiosa e plenamente justificada na respectiva parte diária. Artigo 43. Não cabe ao oficial de dia, durante a sua presença no rancho, por ocasião das refeições, senão a manutenção da ordem entre os arranchados. Se, porém, o encarregado do setor de aprovisionamento estiver ausente, compete-lhe ordenar as providências referentes às justas ponderações das praças quanto à quantidade da ração. A qualidade desta é da competência do fiscal administrativo e dos técnicos, médico, veterinário e encarregado do setor de aprovisionamento. Parágrafo 1º. Nas refeições realizadas fora das horas do expediente, cabe-lhe tomar, por iniciativa própria, todas as providências que as anormalidades surgidas no rancho exigirem, sendo responsável pelos fatos administrativos que porventura resultem das suas decisões. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo precedente não se aplicará quando a unidade estiver de prontidão ou quando, por qualquer motivo, se ache presente qualquer oficial que deva tomar conhecimento do fato e agir de acordo com as suas atribuições normais. Do subtenente. Artigo 44. As funções normais de subtenente são as de auxiliares da administração e detentor direto de cargo da subunidade. Como tal, compete-lhe: 1. Estar em dia com a legislação e ordens referentes ao material distribuído às subunidades, a fim de que possa manter a contabilidade e escrituração respectivas dentro das normas em vigor. 2. Cuidar assiduamente de todo o serviço relativo aos provimentos de material para a sua subunidade, na medida das necessidades. 3. Fazer os pedidos de fardamento e de material, apresentando-os ao encarregado do setor de material da unidade administrativa, depois de revestidos de todas as formalidades legais. 4. Zelar pelas boas condições de todo o material da subunidade, agindo de acordo com as disposições deste regulamento sobre reparação ou substituição do que estiver estragado ou tenha sido extraviado, e certificar-se contentemente se os serviços de limpeza e conservação do material obedecem às prescrições regulamentares respectivas. 5. Participar ao comandante da subunidade logo que se verifique a avaria ou a falta de qualquer artigo sob sua responsabilidade, prestando-lhe os necessários esclarecimentos e indicando os responsáveis se for o caso. 6. Fazer limpar e arrumar convenientemente a arrecadação, empregando este trabalho os seus auxiliares, que devem ser de sua inteira confiança, ou pedindo ao seu comandante de subunidade, quando julgar necessário, pessoal também de sua confiança, providenciando para que tudo se conserve na melhor ordem possível, de modo a evitar deterioração de material e facilitar as conferências. 7. Propor ao seu comandante de subunidade tudo quanto julgar conveniente à melhoria das condições materiais da mesma, embora importe em aquisição, conservação, transferência, carga ou descarga de material. O comandante da subunidade submeterá o caso ao fiscal administrativo quando não puder resolvê-lo. 8. Manter em ordem e em dia a escrituração da subunidade, referente à finanças e material. 9. Mandar fazer e assinar o inventário das praças que baixarem à enfermaria ou ao hospital, fornecendo para isso os dados necessários e providenciar sobre o recolhimento dos artigos distribuídos às mesmas e que não forem levados, os quais ficarão na arrecadação até o dia da alta, verificando, por ocasião do recolhimento,
se as peças de fardamento constantes do inventário e as recolhidas, bem como os artigos arrecadados, conferem com as quantidades que se achavam distribuídas aos baixados, para os efeitos do inciso 5 deste artigo. O inciso 5 deste artigo, ele fala que é uma das obrigações do subtenente participar ao comandante de subunidade logo que se verifique a avaria ou a falta de qualquer artigo sob sua responsabilidade, prestando-lhe os necessários esclarecimentos e indicando os responsáveis se for o caso. Tá? Inciso 10º. Providenciar sobre as reparações do material que o comandante da subunidade ordenar. Inciso 11. Passar recibo de todos os artigos recebidos do almoxarifado da unidade ou de qualquer material que lhe for apresentado de ordem superior. 12. Distribuir, mediante recibo, os artigos mandados fornecer às frações da subunidade ou a quaisquer dependências da mesma. 13. Acompanhar o comandante da subunidade nas revistas de efetivos e mostra, prestando-lhe todas as informações determinadas. Acompanhar também todas as comissões de inventário de sua subunidade para prestar esclarecimentos. 14. Instruir os sargentos e cabos da subunidade nos assuntos concernentes ao controle do material. E 15. Providenciar com a devida antecedência junto ao oficial de dia e ao encarregado do setor de aprovisionamento sobre a alimentação do pessoal, oficiais e praças, e dos animais da subunidade, quando esta tiver de fazer exercícios em lugar distante do quartel e não puder regressar à hora das refeições, cabendo-lhe a direção do transporte da alimentação preparada ou dos víveres, quando for o caso. Essas providências serão tomadas também pelo subtenente, tanto em manobras como em campanha, e bem assim sempre que a subunidade tomar parte em formaturas externas, agindo em qualquer desses casos, de acordo com as instruções e ordens recebidas do seu comandante de subunidade ou do fiscal administrativo. 16. Assinar os vales de rações das praças arranchadas e de forrageamento dos animais, os quais serão organizados pelo sargenteante, e entregá-los ao encarregado do setor de aprovisionamento, diariamente, depois divisados pelo comandante da subunidade. 17. Organizar e ter a seu cargo a grade numérica de etapas. 18. Fornecer a quem de direito todas as informações necessárias ao pagamento do pessoal da subunidade. 19. Organizar as partes de pagamento, as relações das importâncias que devam ser recolhidas ao setor de finanças da unidade, com discriminação dos destinos ou donos respectivos, bem como os documentos necessários à justificação das importâncias recebidas pelo comandante da subunidade. Esses documentos serão assinados pelo comandante da subunidade e conferidos pelo fiscal administrativo. A parte de pagamento conterá todos os esclarecimentos referentes aos destinos, dados as importâncias recebidas do encarregado do setor de finanças, sendo publicada em boletim da unidade. 20. Ser o responsável direto pelo fiel cumprimento da proibição constante do inciso 10 do artigo 39 deste regulamento. 21. Recolher, logo no momento em que se completam as 24 horas de ausência das praças que residam no quartel, toda a roupa de cama, fardamento e outros objetos deixados pelas mesmas. Se os pertences estiverem em armários fechados, esses deverão ser lacrados pelo subtenente na presença do sargento e do cabo de dia. O papel utilizado para vedar será datado e assinado pelos dois primeiros, ficando o cabo de dia responsável pela sua inviolabilidade até o comparecimento da comissão inventariante. 22. Prestar informações sobre assuntos administrativos de sua inteira competência. 23. Passar a carga da subunidade ao seu substituto, conferindo todo o material que estiver sob sua guarda direta e as relações do que estiver distribuído às diversas frações por ordem do comandante da subunidade. Após a conferência, o substituto participará ao recebimento da carga, mencionando seu valor total e todas as alterações verificadas. A parte deverá conter o de acordo do substituído, e nela serão mencionadas todas as partes dadas pelo detentor da carga sobre alterações com o material e ainda não